Olá, pessoal! Opa, ficou aqui com história do Brasil, mas também história geral, não liga não, né não? Vamos começar nossa aula, curso referencial militar. Vamos para o processo da aprovação, né? Quero vocês todos oficiais lá na hora, hein? Quero ver a hora que eu pedir meu CR, se o generalzinho vai me negar. Galera, vocês estão me ouvindo? Tá todo mundo bem? Dá um oi aí. Eu tô com as caixas abertas, mas fico aí um pouco... parece que tá dando um lag na internet, ela tá meio com um feedback, um atraso, um delay. Olha lá. Estão me ouvindo bem? Sim? Valeu, é isso que o prof precisava. Então vamos lá, começar a trabalhar. Semana passada a gente começou a falar de doutrinas sociais, né? Vimos a referência sobre as doutrinas sociais, falamos sobre socialismo utópico, falamos sobre, né, a doutrina social cristã. É a quarta vertente, né? Então se você pegar o rascunho da nossa aula passada, né, eu coloquei número 4, doutrinas sociais, vou até arrumar aqui, e usei letras para falar das doutrinas. Tá? Então letra A ficou a questão do socialismo utópico, o B ficou a relação, né, da doutrina social cristã, e deixei a cereja do bolo para hoje, para a gente falar de anarquismo e socialismo científico. Tudo bem? Então, vamos falar rapidinho de anarquismo. É uma doutrina social surgida como oposição ao liberalismo, promovendo uma nova identificação de vida em sociedade. Dá para viver de jeito diferente do liberalismo? Dá. Uma das propostas é a postura anarquista. Os anarquistas condenam a propriedade privada e o Estado. Aos olhos do anarquismo, a propriedade privada é a causa de todos os males. Por causa da propriedade privada se criam as figuras de autoridade. E aí, uma das principais metas do anarquismo é ser contra toda forma de autoridade. O homem não deve se sujeitar a outro homem. Nenhum homem deve estar numa posição de superioridade ao outro homem, uma vez que somos todos iguais. O que gera essa desigualdade e promove essa relação de que alguns homens estão acima de outros homens é exatamente a questão da propriedade privada. Quanto mais propriedade privada ele tem, quanto mais patrimônio ele tem, mais poder ele tem. E isso dá a ele a condição de mandar em outros homens. Então, o anarquismo, como proposta, como doutrina social, tá? Condenam a propriedade privada. Considerada aí a causa de todos os males, a causa de toda a desigualdade humana é por causa da propriedade privada. Então, condenam a propriedade privada, o Estado e toda forma de autoridade. Ok. Bem, também condenavam a religião. Aquela frase, né? A religião é o ópio do povo, faz muito sentido aqui no sentido do anarquismo, pois a religião ela cria grilhões, amarras que prendem o homem e determinam sua moral e sua condição de vida. Ele fica submetido ao poder da religião. E também aqui, portanto, eram contra a religião. Ok? Como o ópio do povo. E aí, o que eles vão propor? Eles vão propor a organização da sociedade em comunidades de autogestão, que nós chamamos de cooperativas. Socialistas e anarquistas começam juntos,
Vamos fazer um desenho rápido aqui, eu já vou falar de socialismo hoje. Então, eu tenho o anarquismo aqui e o socialismo aqui. O objetivo de ambos é chegar no comunismo. Uma sociedade sem a existência da propriedade privada, sem a necessidade de Estado, onde nós viveríamos em felicidade, porque sem a propriedade privada não vai existir desigualdade social, e sem desigualdade social não existe violência. Pelo menos era a referência de anarquistas e socialistas. Ambos, portanto, querem chegar no Estado comunista. A diferença é como chegar lá. Os socialistas, que a gente já vai ver daqui a pouquinho, defendem, para chegar lá, a revolução do proletariado. Então, para se alcançar essa sociedade comunal, sem propriedade privada e sem Estado, o proletariado devia tomar o poder à força, matar o último burguês, abolir a propriedade privada, abolir o Estado e caminhar para chegar no comunismo. Anarquistas não concordam com a relação da revolução do proletariado. As suas introjeções chegaram à seguinte conclusão. Se ocorrer uma revolução do proletariado para tirar a burguesia do poder, abolir a propriedade privada e começar a construção de um Estado onde daqui a pouco esse Estado seria abolido e chegar no comunismo, aos olhos dos anarquistas, essa situação, ou seja, a revolução do proletariado, iria provocar uma nova elite, onde essa nova elite iria oprimir o restante da população, voltando a ter desigualdade. Então eles defendiam que para chegar no comunismo, esse processo deveria ser gradativo, sem revolução, não pode ser um movimento brusco. As pessoas deveriam começar a se organizar em comunidades de autogestão, cooperativas, com o tempo elas iriam abolindo a propriedade privada, né, e iriam construir o Estado comunal. Apesar dessa fala, dar a entender que eles são contra a violência, não se engane. O anarquismo defende alguns aspectos de violência na destruição do modelo capitalista, o que a gente chama de anarquismo terrorista. Defendiam a destruição dos bancos, a destruição da bolsa de valor, ou seja, eles queriam colapsar o sistema capitalista, quebrar o mundo do ponto de vista capitalista, o que nos obrigaria a nos organizar em comunidades de autogestão, cooperativas, e aí a gente iria gradativamente abolindo a propriedade privada, o Estado, até chegar no modelo comunista. Então, ele é contra a revolução do proletariado, mas defende meios até então violentos para destruir o capitalismo, mas não tomar à força as coisas das pessoas. Por quê? E, querendo ou não, foi o que aconteceu na Revolução Russa, na União Soviética. O povo toma o poder, os políticos se tornam a nova elite, não era uma elite com base na renda, na propriedade, mas era uma elite com base no poder político e no status. E pronto, voltou a ter desigualdade na União Soviética um ano depois da tomada de poder. Eles nunca alcançaram esse comunismo de verdade. Nenhum lugar no mundo alcançou o comunismo. Ok? Então, como referência aqui, já para você entender que, apesar das ideologias nascerem comumente juntas, com o mesmo objetivo de abolir esse processo, os meios para se alcançar o comunismo seriam diferentes. Então aqui defendiam a organização em comunidades de autogestão e a formação de cooperativas. Principal expoente aí, Mikhail Bakunin, o Prodan, que eu citei ele para vocês na aula passada, dentro do aspecto do socialismo utópico, e o Leon Tolstói. Tá? Então aqui, principais expoentes.
Bakunin, inclusive, participou do processo da Revolução Russa, né? Depois vai ser executado ali a mando de Stalin. Então, Bakunin, Tolstói e Proudhon. Principais expoentes do anarquismo. Ok? Tranquilos? Vamos então para a última doutrina social, chamada de socialismo científico. O termo científico faz alusão aos aspectos de que Karl Marx e Friedrich Engels vão estabelecer regras científicas para analisar a sociedade e defender o socialismo como um outro modo de produção, como um modo de produção melhor do que o modelo liberal, o modelo capitalista. Então vamos aqui para o último. Socialismo científico. Ok? Então, socialismo científico, com base aí na chamada ideologia marxista. Propunha a mudança da realidade, a adoção de uma nova forma de organização social. Temos como os principais pensadores nesse momento, de um lado, Karl Marx e seu parceiro Engels. Friedrich Engels, ok? Os dois vão escrever, né, em conjunto o chamado Manifesto Comunista. De 1848. Marx, posteriormente, vai escrever a obra do socialismo, que é O Capital. Na obra, ele vai ser um grande crítico do modelo capitalista, vai denunciar a exploração do homem para com o próprio homem e vai propor uma solução para resolver o problema da desigualdade, da exclusão e da violência. Então, as bases do socialismo científico. Temos 4 pontos que definem a doutrina. Primeiro deles, o conceito de materialismo histórico. Então, primeiro aspecto, materialismo histórico. Que letrinha. Marx diz o seguinte: todas as relações humanas são relações entre seres humanos e coisas materiais. As relações humanas com as coisas materiais geram relações humanas. Materialismo histórico é a interpretação da história do homem na Terra com base nas suas relações materiais e com base nas relações sociais que surgem dessas relações materiais.
O que seriam os aspectos materiais? A propriedade privada, a loja, a fábrica, o comércio, a terra, né? Então, nossa vida é marcada pela nossa relação com as coisas materiais. Então, para poder sobreviver, eu preciso trabalhar na terra. Para trabalhar na terra, eu acabo tendo relação social com outras pessoas por causa do trabalho na terra. Quando eu vou trabalhar na fábrica para poder garantir minha sobrevivência, eu vou trabalhar com materiais. E lá na fábrica, para trabalhar com esses materiais, eu sou obrigado a ter relações sociais. Então, materialismo histórico determina o seguinte: determina que a infraestrutura determina a superestrutura. Falei grego, né? Vamos traduzir. Infraestrutura, pessoal, é o material. É a loja, é o comércio, é a fazenda, é a terra, é o mercado, é a estrutura. Então, o meu elemento econômico, a infraestrutura, determina a superestrutura. Superestrutura, pensamento, religião, ideologia, as leis, o governo, a organização social. Marx, ele vai analisar a história humana, vai ver os períodos da organização humana no planeta e ele vai perceber que a história humana é regida pelo materialismo histórico. Então aqui, ó, materialismo histórico. A relação do ser humano com as coisas materiais e as relações sociais surgidas daí. Materialismo histórico pode ser definido, então, como a relação entre a infraestrutura e a superestrutura. Não é? Então, de acordo com Marx, a história da humanidade é marcada pelo materialismo histórico. A história da humanidade é marcada pelo materialismo histórico, ou seja, a relação do ser humano com as coisas materiais e as relações sociais surgidas daí. De acordo com Marx, a infraestrutura, traduzindo, né, a economia, o que nós fazemos para garantir nossa subsistência, nossa vida, é o que determina o nosso pensamento, a ideologia, a maneira de viver, a maneira de se organizar, a maneira de se vestir, os nossos aspectos sociais. Então, a infraestrutura a economia determina a superestrutura. Ou seja, a própria sociedade, as leis, a religião, a ideologia, tudo isso é determinado por esses aspectos da nossa vida material. Ou seja, o homem que vivia no feudalismo, ele não entende aquilo como feudalismo. Sabe? Não é uma coisa que ele foi lá e criou assim. Ai, vamos nos organizar de sociedade estamental? Você fica de nobre protegendo e eu fico de servo trabalhando? Não.
O cara foi trabalhar no campo para poder sobreviver, materialismo. A relação dele trabalhando no campo criou a superestrutura, a sociedade. Ó, eu estou trabalhando aqui, mas não tem como me defender. Então você me defende e eu trabalho para nós dois? Beleza, tá valendo. Nasce o feudalismo. Então, a organização social, ela surge depois da organização econômica. É isso que quer dizer materialismo histórico. E ele vai perceber que toda a história da humanidade é marcada pela relação do materialismo histórico e pelos modos de produção. Os modos de produção, inclusive, é um elemento da teoria de Marx que não é questionado pelos capitalistas. Né? O modelo capitalista reconhece a existência dos modos de produção que Marx vai colocar para nós. Ele vai observar a história humana e vai perceber que ao longo da história humana eu tive vários modos de produção. Tá? Então vamos citar eles aqui, né? Então, o primeiro modo de produção é o chamado modo comunal. É o período anterior à invenção do Estado. Então, anterior ao Estado. Portanto, não existe governo. Qual foi a época em que nós, seres humanos, vivemos que não havia governo? É o período ali no final do Neolítico, é o período pré-histórico. Então ele diz que ali no modo comunal, né, não havia desigualdade porque não havia propriedade privada. A posse da terra era coletiva. Posse coletiva dos meios de produção. Traduzindo essa informação que eu acabei de escrever, o que significa isso? Não havia propriedade privada. Ok? Anterior ao Estado, posse coletiva da terra, posse coletiva dos meios de produção, não havia propriedade privada e era uma economia de subsistência. Na transição do Neolítico para a história, chamada Idade dos Metais, os grandes conglomerados humanos, as grandes vilas, acabam se tornando cidades, surge a necessidade do Estado. Então a gente entra no segundo modo de produção, chamado modo asiático. Apesar do nome asiático, ele vai acontecer, né, nas principais civilizações do mundo. O modo de produção asiático é o modelo que a gente vê no Egito Antigo, na Mesopotâmia. Nós vamos ver aqui na América, nas civilizações Incas, Azteca e Maia, elas seguem o modelo chamado de modo de produção asiático. O que muda do modo comunal para o asiático? No modo asiático eu tenho a invenção do Estado, então surgimento do Estado. O Estado, na sua primeira encarnação em que ele surge, ele é um Estado teocrático. O governante é visto ou como um deus ou como um representante dos deuses. Então eu tenho aqui o Estado teocrático. O modo asiático ainda tem uma semelhança com o modo comunal. Não há noção de propriedade privada. Então, eu ainda tenho a posse coletiva da terra. Tá? Então, aqui, posse coletiva da terra. As terras tinham dono? Tinham.
mas elas eram um Estado. Todas as terras pertencem ao Estado. E aí, a economia durante o modo asiático já era uma economia agrícola em larga escala, tá? Diferente da subsistência do modo comunal. Nesse período já havia escravos, mas os escravos não eram o modo operandi, não eram eles que determinavam ainda a produção econômica. Então, nós vamos adentrar no chamado modo de produção escravista. Modo escravista. Esse é o modelo que vai acontecer na prática na Grécia Antiga e em Roma. E aí, qual é a grande mudança do modo escravista de produção? É o aparecimento do conceito de propriedade privada. Então agora passa a ter a minha terra, a minha fazenda, não mais do Estado e não mais nossa. Não tem mais o nosso, tem o meu. Então é aí que se diz, por favor, não é que não houvesse desigualdade no modo asiático, mas a desigualdade ela se torna latente com a invenção da propriedade privada. Lá no modo asiático, como todas as terras pertencem ao Estado, né, todo mundo estava na mesma. Agora, no modo escravista, eu tenho um cara que chegou primeiro, cercou aquela terra e falou, só que tudo que eu cerquei é meu. O que sobrou para mim? Ah, não sobrou nada para você, vai se ferrar. Né? Então eu sou o dono das terras e você não tem terra alguma. Então, modo escravista, surgimento do conceito da propriedade privada. Surgimento da propriedade privada. E com a propriedade privada surge a desigualdade. Né? Mão de obra escravista. Verifique que Marx, então, culpa a propriedade privada como a responsável pelos males, pela desigualdade. Né? Surgimento da propriedade privada, mão de obra escravista, e aí a gente passa a ter uma divisão na sociedade entre senhores e escravos. Né? Passamos a ter uma estratificação social em virtude da relação de que alguém é dono de alguém. O homem explora o trabalho do próprio homem. Alguém explora alguém. Alguém fica com o lucro produzido por outra pessoa. O modo escravista vai dar origem ali na frente ao modo de produção feudal. Modo feudal. Eu ainda tenho a relação da propriedade privada, o feudo, né? Estabelece aqui, então, uma relação baseada no trabalho em troca da proteção. Então nós temos aqui, né, a manutenção da propriedade privada. Tá? Manutenção da propriedade privada estabelece a relação da mão de obra servil
O servo é um trabalhador semilivre, ele não está acorrentado, mas está preso às suas obrigações, às obrigações serviço. Talha, corveia, banalidades, mão morta, captação. Ok? Então, mão de obra servil em troca da proteção. E a sociedade passa a ser dividida entre senhores feudais e servos. Dentro do modo feudal, lá no final, na Baixa Idade Média, vai surgir um novo personagem nesse processo histórico, o burguês. O burguês vai ser um cara que vai conseguir mudar a sua condição social, ele vai ter uma mobilidade por meio do comércio e do acúmulo de bens, tornando-se, né, o novo grupo que vai começar a disputar o poder com a nobreza. Porque tanto aqui como aqui, essas referências, nós estamos falando de pessoas que vão ser estabelecidas como nobres. Então, no primeiro momento são os escravos, no segundo momento os servos. E quando a gente vem para o quinto modo de produção, é o chamado modo capitalista. Lembrando que todos esses modos surgiram naturalmente durante o fim do outro modelo, né? É o modo asiático que dá origem ao escravista, que dá origem ao feudal, que dá uma origem ao capitalista. Então, modo capitalista. Passamos então a ter o estabelecimento da propriedade privada, né? Com a relação do trabalho assalariado, e a relação entre patrões, donos dos meios de produção, o que é meio de produção, professor? Tudo aquilo que a gente usa para gerar riqueza. A fazenda, a loja, o comércio, a indústria, a fábrica, o escritório. Então alguém é dono do meio de produção. O outro alguém é o proletariado. O proletariado é aquele cara que vende a sua força de trabalho. E aí o Marx vai propor um sexto modo de produção. Ele não surgiu naturalmente. O que ele quer na prática é fazer nós retornarmos para o modo de produção comunal. Ou seja, ele defende a ideia de que deveríamos retornar a esse modelo comunal anterior ao Estado, sem a propriedade privada, onde tudo é de todos, e aí, claro, maneiras de organização para combater a desigualdade social e a violência. Então, o sexto modo de produção é o modo socialista idealizado por Karl Marx. Não aconteceu de maneira natural, porque ele vai defender uma maneira para chegar nele, tá? Que é a revolução do proletariado. Então, até agora a gente só falou de materialismo histórico. O segundo tópico da teoria são 4 elementos. O segundo elemento é a chamada luta de classes. Então, aqui, luta de classes. Ao observar a história humana ao longo dos modos de produção, ele vai observar que a gente teve conflito entre os grupos envolvidos com a produção. No modo asiático, né, é o Estado encarnado no faraó, no potesi, versus a população, é o nobre contra o homem comum. No modo escravista, é o patrício versus o plebeu. No modo feudal, é o senhor feudal versus o servo. Né? No modelo capitalista, é a nobreza versus a burguesia. E a burguesia vai vencer essa disputa, tornando-se a nova classe hegemônica da sociedade, né, na idade contemporânea. Inclusive, é o que a gente vai ver após as doutrinas sociais. Nós vamos falar desse momento que a burguesia chega ao poder
por meio das revoluções liberais de 1820, 1830 e a Primavera dos Povos em 1848. Marx, então, observou o seguinte: a história do homem na Terra é marcada pela luta de classes, a disputa de poder entre os dominantes, os dirigentes, versus os dominados, os dirigidos, que ao longo da história humana mudaram de nome, mas sempre preservaram o mesmo papel social. Tá? Então, luta de classes, conflito que marca a história da humanidade. Caracterizada pela disputa de poder entre a classe dos dirigentes. Quem são os dirigentes? São sempre os donos dos meios de produção. É o patrício na Grécia Antiga, dono da fazenda. É o senhor feudal na Idade Média, dono do feudo. É o burguês, dono da fábrica no modelo capitalista. Então, a classe dos dirigentes, dono dos meios de produção. Versus a classe dos dirigidos. Os que vendem sua força de trabalho. Vendi como escravo, vendi como servo, vendi como trabalhador assalariado. De alguma maneira eu dei meu trabalho para o dono do meio de produção. Tá? Então, os que trabalham. E, aos olhos de Marx, analisando a história humana, são exatamente aqueles que não são donos da propriedade privada. O escravo não é dono da propriedade privada, o servo não é dono da propriedade privada, o trabalhador assalariado, quem sabe vai conseguir ter uma propriedade privada ao longo de toda a sua vida. Mas ele não é dono dos meios de produção, o que gera exatamente essa exclusão e a desigualdade em relação à organização social dele. Então, caracterizada pela disputa de poder entre a classe dos dirigentes ou dos dominantes versus a classe dos dirigidos ou dos dominados, os que trabalham, os que são explorados. Marx ainda cria uma frase de efeito para definir a luta de classes. Ele vai estabelecer que a luta de classes é o motor que move a história. Todo o processo histórico que a gente for analisar, por detrás dele, Marx denuncia a luta de classes. Então, em outras palavras, o que ele está dizendo? Que por detrás de cada evento, fim do feudalismo, crise do Império Romano, invasão de Roma pelos bárbaros, eu tenho ali a luta de classes. Então, é a luta de classes entre dirigentes e dirigidos que promove o avanço das eras. O que fez sair do modelo escravista em Roma e entrar no modelo feudal, a luta de classes. O que faz sair do modelo feudal e entrar no modelo capitalista, a luta de classes, porque nasce a burguesia querendo ter acesso ao poder. E Marx acreditava que a luta de classes no modelo capitalista, entre patrões e empregados, iria gerar naturalmente o modelo socialista. Por meio, claro, da tomada de poder, a chamada Revolução do Proletariado. Então, uma frase de efeito do nosso amigo Marx: a luta de classes é o motor que move a história.
Ok? Terceiro ponto do socialismo científico é o conceito de mais-valia. Para Marx, o empregado, ele trabalha horas do dia dele e ele não é totalmente remunerado pelo patrão. O patrão, inteligentemente, fecha um acordo com ele. Eu vou te pagar por mês R$220. Só que o meu empregado, nos primeiros 10 dias do mês, ele gera de riqueza para mim R$220. 10 dias de trabalho dele já geraram de riqueza R$220, que é o salário dele. Mas ele ainda vai trabalhar mais 20 dias no mês. Esses outros 20 dias no mês que ele vai trabalhar, ele vai gerar para mim um lucro de R$440, que não é repassado para o empregado. Ele é totalmente do patrão. Marx, quando faz essa análise da mais-valia, é um dos pontos que os capitalistas criticam em Marx, é que ele leva em consideração apenas o operário nas indústrias naquele momento que ele está vivendo no século XIX. O trabalho industrial, o trabalho operário naquela época era quase um trabalho escravo. Então havia essa relação pesada da mais-valia. Tem uma frase decorada para a gente usar ela na resolução de exercícios. Mais-valia. Parcela não remunerada da força de trabalho. Marx denuncia a mais-valia, dizendo que ela era um instrumento de exploração do proletariado e é por meio da mais-valia que o patrão enriquece. Essa caneta, para ser feita, custou R$10. Eu gasto R$10 de salário com o meu empregado para fazer ela, custo de R$20, e eu vendo ela por R$20. Se eu gastei 10 para fazer ela e mais 10 para pagar o cara que vai fazer, eu gastei R$20, eu vou vender ela por R$20, onde é que está o meu lucro? Marx aponta para a mais-valia. É na mais-valia que vem o lucro do capitalista. Ou seja, quando eu exploro o trabalho do meu empregado e ele não é remunerado por esse processo. Não é em simplesmente aumentar o preço do produto. Volto a dizer, é a mentalidade naquele momento. Hoje não funciona assim. Hoje um produto capitalista ele tem o produto agregado de valor, o desejo capitalista, a moda, a indústria cultural, que vão fazer com que esse produto tenha um valor agregado muito maior. Profissionais liberais. O que é profissional liberal? É o bacharel. Você é professor, você é médico, você é engenheiro, você é arquiteto, você é fonoaudiólogo, farmacêutico. Profissional liberal não é alcançado pela mais-valia. Eu trabalho por hora. Então não há a questão de eu estar trabalhando de graça para alguém, parte do meu mês, da minha relação de trabalho. Mas para o trabalhador assalariado, para o proletariado, isso é válido. Então é aí que Marx cria o quarto conceito da teoria dele. Ô meu lindo, a exploração com você nunca vai acabar, a luta de classes está na vida do ser humano há mais de 5.000 anos e a gente não consegue mudar isso, está aí a luta de classes existindo. Então a única maneira de acabar com a exploração do homem para com o próprio homem é a revolução do proletariado. Então ele vai propor como medida final para acabar com a exploração do proletariado a revolução. O povo deve tomar o poder, assumir os meios de produção, os modos de produção, tomar as fazendas, as fábricas, as indústrias, o comércio, os bancos, estatizar tudo, tudo passa a ser do Estado e o Estado é o povo.
Então, nesse momento, ele defende a revolução do proletariado como instrumento para abolir a propriedade privada e, consequentemente, acabar com a desigualdade social. A ideia não funciona muito bem na maioria dos lugares onde nós temos observado, né? A questão de que a revolução do proletariado ela acaba, assim, gerando uma nova classe social que passa a controlar os meios de produção, surgindo uma nova desigualdade. Né? É uma desigualdade não mais tanto no elemento econômico, mas uma desigualdade com base no status. No caso da União Soviética, se você era membro do partido oficial do exército, você era mais importante, tinha mais poder e privilégios do que as pessoas das camadas que não tinham acesso a essa figura de poder. Então, como último elemento da teoria dele, ele defende a revolução do proletariado. Portanto, o socialismo, o marxismo, não defende um elemento pacífico. Ele defende a tomada de poder pelo povo, pelo proletariado em si. Então aqui, defesa da revolução do proletariado como único meio para se acabar com a exploração do homem pelo próprio homem. Ou seja, o único meio para se acabar com a luta de classes. O proletariado tomaria os meios de produção promoveria a abolição da propriedade privada promoveria a abolição da propriedade privada e a completa estatização dos meios de produção. Para a gente lembrar, meios de produção. Fazendas, indústrias, lojas, comércio, tudo aquilo que gera riqueza, tudo aquilo que podia ser utilizado como instrumento, na referência da produção. Uma aguinha aqui, porque o homem está falando demais. Ok? Finalizando, portanto, o elemento do socialismo científico, finalizando a referência do marxismo estabelecido por Marx em si, e a defesa de um elemento novo, de uma forma nova de organização. Ok, gente? Vou finalizar então nossa aula de História Geral, para nós agora entrarmos na nossa aula sobre a República Brasileira. Vamos falar de república a partir de agora. Na última aula nossa,
eu fui até governo provisório com vocês, República Velha, República da Espada, governo provisório. E aí parei no momento que vai ser feita a Constituição de 1891 para marcar o fim do governo provisório. Então vamos entrar agora na nossa aula de Brasil, vou pegar um novo quadro aqui para nós. Deixa eu colocar o título aqui para a gente fazer ela valendo, né, como diz o outro, a partir de agora. Então vamos lá. Em 1889, 1930. Na última aula, nós estávamos trabalhando o governo provisório. Então, o prof citou para vocês as principais realizações do governo provisório. Uma delas foi a convocação de uma Assembleia Constituinte que finalizou em 1891 a primeira Constituição da República Brasileira. Constituição de 1891. Ok? E aí, a partir dessa Constituição, é que vai se sair do governo provisório e vai se tornar governo constitucional do Marechal Deodoro da Fonseca. Então, num primeiro momento, né, essa relação de governo provisório é até o estabelecimento da Constituição. Quando a Constituição fica pronta, fica definida essas relações de um governo constitucional. Tá? Vamos lá, falar dela. Características da Constituição de 1891. É a primeira Constituição da República, porém é a segunda Constituição brasileira. Durante o Império nós tivemos a Constituição de 1824. Esta Constituição, ela foi promulgada. Então aqui, promulgada. Promulgada significa que ela foi feita de maneira democrática. As leis que constam nela foram votadas. Tá? Então ela foi promulgada. Estabelece o Brasil como uma república presidencialista, democrática, federativa. Olha o projeto federativo ganhando espaço. Então aqui, Brasil como uma república presidencialista, democrática e federativa. O federativo significa autonomia aos estados. Nós já tínhamos visto que durante o governo provisório havia sido realizada a separação entre o Estado e a Igreja. Isso vai constar como lei nessa Constituição. É aí que oficializa isso. Então aqui, separação entre o Estado e a Igreja. Em outras palavras, Brasil torna-se um país laico, onde eu não devo admitir mais a interferência religiosa nos assuntos políticos e devo promover a tolerância e respeito a todas as religiões. Então, separação entre o Estado e a Igreja. Vai definir o equilíbrio entre os três poderes. Então, equilíbrio
entre os três poderes, ou seja, entre o legislativo, o judiciário e o executivo. Lembre-se que durante o período do Império, o executivo brasileiro, na figura do imperador, tinha mais poderes por causa do poder moderador. Então agora eu não tenho poder moderador no Brasil, né? E aí a gente passa a ter o equilíbrio entre os três poderes. Vai se estabelecer o direito de voto. O voto deixa de ser censitário. Então, para votar agora, eu não preciso mais comprovar a renda. Qualquer cidadão, independente da renda, podia votar. Só que esse direito de voto ele era excludente. Mulheres, padres, militares e analfabetos não podiam votar. Mulheres, padres e militares não podiam votar pelo chamado juramento de fidelidade. A mulher deve fidelidade ao homem, então ela não pode ter opinião diferente do marido. Olha que sacanagem. Né? Militares juram defender a nação, então militares não podem ter opção política, eles devem defender a república. E padres, por causa dos votos religiosos, mesmo o Brasil tornando-se um estado laico, a influência católica ainda era muito forte na mentalidade brasileira, então fica decidido que, por ter feito um juramento de fidelidade, eles poderiam pender por um lado ou por outro, então padres não podiam votar. A grande sacada aí é a questão do analfabeto. 95% da população brasileira nessa época era analfabeta. Se a gente trocar a palavra analfabeto por pobre, fica mais interessante. Ou seja, garante-se o direito de voto no Brasil, mas exclui a população pobre do direito de voto. Então a gente passa a ter o voto aberto, ou seja, ele não é secreto, masculino. E não era censitário, portanto, livre. Excluía do direito de voto Opa, deixa o prof arrumar aqui, que veio parar aqui embaixo o quadro. Excluía do direito de voto mulheres, militares, padres, e analfabetos. O que excluía, portanto, 95% da população. O fato do voto ser aberto é o que vai garantir o voto de cabresto. Eu sei em quem você está votando. Voto aberto, o voto não é secreto. Como o voto não era secreto, os coronéis, os políticos, vão, a partir desse momento, usar isso a seu favor para obrigar a população mais pobre a votar em seus candidatos. Proibir analfabeto do voto é uma pegadinha. Proibia-se o analfabeto de votar, mas na prática ele vai votar. Como que isso acontecia? Os coronéis, os políticos iam até as famílias, né, as pessoas analfabetas, e obrigavam elas a aprender a desenhar o próprio nome. Então o coitadinho ficava lá treinando igual caligrafia, como escrever o próprio nome dele. E ele ia repetindo isso diversas vezes até ele aprender a escrever o próprio nome. O que prova se você é analfabeto ou não? Sabe escrever o nome? Ora, eu que sei. Então, mesmo proibindo analfabetos de votar, na prática eles vão votar controlados pelo poder dos coronéis. Chegavam na hora do voto, né, analfabetos, só que aí ele comprovava que não era analfabeto por saber escrever o próprio nome. Mas na prática, um coitado político que não entendia do que estava acontecendo e era obrigado a votar nos candidatos dos coronéis exatamente por causa do voto ser aberto. Tá? Então, estabelece o voto aberto masculino livre para maiores de 21 anos e não secreto, né? Descoberto
Tá ok? Mulheres, analfabetos, os pobres, portanto, estrangeiros, militares e padres não votavam. Aqui eu não pus os estrangeiros, vamos fazer essa referência. E estrangeiros. Vai ainda oficializar aquela mudança da conversão de províncias em estados, né? Então, transformação das províncias em estados. Gente, não é só uma mudança de nome, ok? Províncias subentende-se total sujeição ao poder central. O presidente da província era escolhido pelo imperador, colocado para governar a província. Quando a gente converte a província em estado, eu estabeleço o elemento democrático. O estado, comunidade federativa, ele possui autonomia perante o governo central. O governador do estado é indicado pela população do estado e não mais pelo governo central. Então não é só uma mudança de nome, tá? É uma mudança também na configuração da organização desse estado. Pois ao se converter província em estado, eu estou admitindo o elemento democrático e o direito de escolha do governante do estado. Na época ainda chamado de presidente do estado, depois que a gente vai usar o nome de governador. Tá? Vai rapidinho, já vão adotar a palavra de governador. E aí, pessoal, a partir da Constituição de 1891, fica decidido, nessa Constituição, que como o Marechal Deodoro foi o cara que proclamou a República, ele deveria concluir o mandato como primeiro presidente da República. Ele já está governando, deixa eu descer a tela um pouquinho, ele já está governando desde 1889, ano da proclamação, até o ano da Constituição de 1891. A partir do momento da Constituição de 1891, torna-se governo constitucional, ou seja, a República Brasileira agora tem leis instituídas. Então nós vamos falar do primeiro presidente da República, o governo do Marechal Deodoro da Fonseca. Vamos falar dos presidentes da República Velha. Num primeiro momento, República da Espada. Tá? Os dois presidentes militares. É indicado Marechal Deodoro da Fonseca como primeiro presidente e o seu vice, o Marechal Floriano Peixoto. Então aqui, primeiro presidente. Governo do Marechal Deodoro da Fonseca. Na hierarquia militar, você pega a palavra do título da hierarquia, pega sempre a primeira letra e as duas últimas sílabas. Tá? Por isso que, por exemplo, coronel é céu. Né? Por isso que general é gal. Beleza? Só para aprender o léxico da palavra aí. Então, Marechal Deodoro da Fonseca. Então, governo do Marechal Deodoro da Fonseca. O governo dele
constitucional, né, pessoal? Porque ele já estava governando o governo provisório, vai durar até 1891. Deveria durar até 1894, mandato de 4 anos, mas vai ficar apenas 1 ano no poder de maneira constitucional, ou seja, de maneira oficial. Então, é eleito por voto indireto. Então, aqui, por voto indireto. O Congresso Nacional. Voto indireto, professor? Os políticos que escolheram o Marechal Deodoro como primeiro presidente. Não há uma eleição oficial. O povo não vota para escolher o primeiro presidente da República. Tá? Então, por voto indireto, o Congresso Nacional elege o Marechal Deodoro da Fonseca. Primeiro presidente do Brasil. Ok? Vamos lá. Bem, governo bem rápido, simples, né? Eu até citei algumas dessas referências na aula passada. O cara é marechal do exército. Ele não está acostumado a pedir, ele está acostumado a mandar. Então, o governo do Marechal Deodoro da Fonseca vai ser marcado por censura, repressão e o autoritarismo por parte do presidente. Então, aqui, governo marcado pela censura, pela censura, repressão e o autoritarismo. Durante o governo dele, vai ocorrer um conflito com o Senado. Vai ser aprovada a Lei das Responsabilidades. Por meio dela, os presidentes poderiam ser impeachmentados, sofrer um impeachment, caso não ficasse comprovada a devida responsabilidade do executivo em suas obras, atos e funções. O Marechal Deodoro considera isso um agravo. Criar uma lei, então, que se eu não comprovar isso, eu posso perder o meu cargo? Sim. O que ele faz? Ele fecha o Congresso Nacional e decreta estado de sítio. Nesse exato momento em que ele fecha o Congresso Nacional e decreta estado de sítio por causa da Lei das Responsabilidades, a Marinha Brasileira pega em armas contra a República. Vamos fazer uma pausa aqui. A Marinha Brasileira, ela sempre foi considerada, durante principalmente o período do Império, como uma instituição monarquista e elitizada. Muito diferente do Exército. Porque no Exército Brasileiro você podia ser uma pessoa pobre e fazer carreira. Passava na academia e se tornava um oficial. A Marinha não. Para ser oficial da Marinha, naquele período do Império, você tinha que ser da nobreza. Somente os filhos da nobreza eram indicados aos postos da Marinha Brasileira. E iriam controlar as fragatas, as naus de guerra e assim por diante. Então, quando o Marechal Deodoro da Fonseca não aceita a aprovação da Lei das Responsabilidades, fecha o Congresso Nacional e decreta estado de sítio, a Marinha Brasileira vai reagir contra o autoritarismo do Marechal Deodoro da Fonseca na primeira revolta da República, a chamada Primeira Revolta da Armada. Então, nós vamos ter aqui, né, lei de responsabilidade, lei que podia decretar o
o impeachment. Faltou uma letrinha aqui. O impeachment, né? O impeachment do presidente por não poder comprovar a devida responsabilidade do executivo, o próprio presidente, responsabilidade do executivo em seus atos. Vamos só fazer um adendo, né? O atual momento da República Brasileira, nós temos uma lei da responsabilidade, né? Chamada de Lei da Responsabilidade Fiscal. Os presidentes, quando não conseguem comprovar os gastos do seu mandato, podem ser impeachmentados. Não só os presidentes, como todo membro do executivo, ou seja, prefeitos e governadores também. Inclusive, foi um elemento utilizado para o impeachment da ex-presidente Dilma, né? Exatamente por não poder comprovar o uso fiscal naquele ano de governo. Volta para cá. Então, lei de responsabilidade, lei que podia decretar o impeachment do presidente por não poder comprovar a devida responsabilidade do executivo em seus atos, né? Reação do Marechal Deodoro, ele não aceita a lei das responsabilidades. Então, reação do Marechal Deodoro. Não aceita a aprovação da lei fecha o Congresso Nacional e decreta estado de sítio. Durante o estado de sítio, nós perdemos algumas prerrogativas democráticas. O direito de ir e vir, por exemplo, pode ser estabelecido o toque de recolher, você precisa comprovar a necessidade de estar na rua para poder visitar alguém, viajar, você tinha que pedir permissão ao governo, né? Fora que as pessoas poderiam ser presas arbitrariamente sem precisar comprovar a ocorrência do fato. Então, reação do Marechal Deodoro, não aceita a aprovação da lei da responsabilidade, fecha o Congresso Nacional e decreta estado de sítio. E isso acaba promovendo a revolta da Armada. Então aqui, revolta da Armada, ou primeira revolta da Armada. A Marinha Brasileira exige a renúncia do Marechal Deodoro. O que vai acabar acontecendo? É uma conjunção de fatores, tá? A doença do presidente, a idade avançada, os conflitos com os cafeicultores, né, que são os políticos, senadores do Congresso Nacional, a reação da Marinha Brasileira, poderia levar o Brasil a uma guerra civil. Então, no ano de 1891, o Marechal Deodoro renuncia ao cargo de presidente da República. Então, aqui o desfecho da crise política, a renúncia do presidente Deodoro. Ok? Renúncia do
Marechal Deodoro. Fica estabelecido um elemento importante de se pensar. De acordo com a Constituição de 1891, se o primeiro presidente, não terminasse o mandato dele, deveria ser convocada uma próxima eleição imediatamente para poder escolher um novo presidente da República. O mandato dele tinha que durar até 1894. Marechal Deodoro renunciou no primeiro ano de governo. Lembre que o governo provisório não conta. É a partir da Constituição. Então, de acordo com a Constituição, deveria ser convocada uma nova eleição. O Marechal Floriano Peixoto não permite. Ele passa por cima da Constituição de 1891, porque já naquele momento da crise política entre o Marechal Deodoro Fonseca e os cafeicultores, os senadores brasileiros, Floriano Peixoto se aproxima deles. Aquela coisa, deixa eu governar, eu vou acalmar o país, vou pacificar essa revolta e vocês, cafeicultores, vão ter os privilégios que merecem, né, dentro da República Brasileira. Então, Floriano Peixoto ele passa por cima do dispositivo constitucional para se manter no poder. 13 generais resolvem fazer um manifesto dizendo que Floriano Peixoto estava passando por cima da Constituição, estava desrespeitando a Constituição brasileira e que ele, portanto, tinha que renunciar ao cargo. O que Floriano Peixoto fez? Aposentou compulsoriamente os 13 generais e mandou eles de volta para casa para vestir o pijama e ficar aposentado. Sem uma reação militar contra ele, com apoio dos cafeicultores, Floriano, então, vai fazer a transição e vai terminar o mandato do Deodoro da Fonseca. Então, após a renúncia do Marechal Deodoro da Fonseca, nós temos o segundo presidente do Brasil, né? O segundo presidente, que é o governo... Opa, letra G, vamos lá. Que é o governo do Marechal Floriano Peixoto. Esse vai terminar o mandato, governando, portanto, de 1891, com a renúncia de Deodoro, até o final do mandato do Deodoro, que deveria ir até 1894. Vou colocar aqui em cima para vocês visualizarem melhor. E, opa, aqui. Então, governo do Marechal Floriano Peixoto. Governou com o apoio da elite cafeeira. O que possibilitou a ele desrespeitar a Constituição, tá? Exatamente por isso. Desrespeitar a Constituição. De acordo com a que de acordo com a Constituição era assim. Se o presidente eleito não tivesse concluído 2 anos do seu mandato, deveria ser convocada uma nova eleição.
E foi o que aconteceu com o Marechal Deodoro, governou por apenas um ano. Então, de acordo com a Constituição de 1891, se o presidente não concluísse 2 anos de mandato, deveria ser convocada uma nova eleição. E ele não obedece isso. Por desrespeitar a Constituição de 1891, nós temos uma reação, o chamado Manifesto dos 13 Generais. Os caras, obviamente, estavam de olho no cargo político. Tira o Floriano Peixoto, nova eleição, quem sabe um da gente ainda é eleito aí. Então, consideram a posse de Floriano Peixoto ilegal. Para resolver o problema, o Floriano Peixoto, como presidente da República, aposentou os 13 generais e mandou os caras para casa. E colocou generais fiéis a ele, né? O que vai dar mais sustentáculo ao seu governo. Apoio da elite cafeeira, economia do país, apoio de militares que foram promovidos ao cargo de generais, né? E que vão dar a sustentação a Floriano. Então aqui, ó, consideraram a posse de Floriano ilegal. Reação de Floriano para resolver o problema. Aposentou compulsoriamente, né, os generais. Problema resolvido. Bem, durante o governo de Floriano, ele ainda está colhendo os efeitos da crise do encilhamento. Crise essa provocada durante, né, o governo provisório pelo ministro da Fazenda, Rui Barbosa. Então, ele vai ter que tomar algumas medidas para tentar solucionar os aspectos da crise no Brasil. Incentivo à produção cafeeira, né, tabelamento dos preços dos gêneros de primeira necessidade e, junto com isso, a redução dos impostos sobre os aluguéis e, principalmente, o alimento da população, com o aspecto específico da redução do preço da carne, como medidas para aumentar o consumo da população. Tá? Então, aqui, ó, aspectos econômicos. Incentivo à indústria e à cafeicultura. Tabelamento dos preços dos gêneros de primeira necessidade e a redução dos impostos
sobre os aluguéis e a carne. O seu governo vai enfrentar duas revoltas, né? A primeira é a chamada Revolta Federalista, acontecida no Rio Grande do Sul por causa de uma disputa interna do Estado por aspectos políticos. Eu tinha o Partido Republicano Rio-Grandense, que defendia a centralização política, chamados, né, vamos dizer assim, liderados por Júlio de Castilho, né, e o Partido Federalista, que era a favor da descentralização política. Floriano Peixoto vai ficar do lado do Partido Republicano Rio-Grandense, que defendia a centralização, né? Esse processo leva ao combate contra os aspectos federalistas, o que leva os revoltosos a fugirem do Rio Grande do Sul para a região de Santa Catarina. Na mesma época, vai acontecer uma nova reação da Marinha Brasileira, é a segunda revolta da Armada. Os marinheiros vão combater o governo de Floriano Peixoto, que havia comprado navios novos nos Estados Unidos com canhões mais potentes, podendo atacar as embarcações brasileiras. Os marinheiros revoltosos fogem para o sul do país e se unem, né, aos revoltosos da Revolução Federalista na ilha de Desterro. Floriano Peixoto então vai até Desterro, é uma ilha no litoral de Santa Catarina, cerca os revoltosos e dá um ultimato às suas tropas, dizendo o seguinte: civis que estão na ilha devem ser poupados, militares executados. Aos olhos de Floriano, o militar jurou defender a nação, a república, então uma revolta de militar só podia ser punida com a morte. Eles vão entrar na ilha de Desterro, vão matar aproximadamente 3.000 pessoas. Para nunca mais as pessoas esquecerem do poder de Floriano, ele muda o nome da ilha de Desterro para Ilha de Floriano, que até hoje você conhece com o nome de Florianópolis, o polis no final de cidade grega, então cidade de Floriano. Ele muda o nome da ilha para a galera lembrar que quem reagiu contra o governo de Floriano, olha o que aconteceu com os caras, foram degolados. Tá? Então, durante o governo dele, ele enfrenta a Revolução Federalista, ela só vai se pacificar após o mandato dele. Rio Grande do Sul, conflito entre o Partido Republicano Rio-Grandense conflito entre o Partido Republicano Rio-Grandense, defensor da centralização, e o Partido Federalista. Defensor do federatismo, né? Ou seja, da autonomia dos estados brasileiros. Defensor
Floriano ficou do lado do PRR, Partido Republicano Rio-Grandense. Fuga dos revoltosos para a ilha de Desterro. Santa Catarina. Na mesma época, no mesmo ano de 1893, nós temos a Segunda Revolta da Armada. A Marinha Brasileira novamente pega em armas para enfrentar o presidente da República. Então aqui, reação da Marinha contra o governo do presidente Floriano. Fogem para o sul do país e se unem aos federalistas. Chamados também, de maragatos. Os republicanos eram chamados de pica-paus. Aqueles apelidinhos, regionais que a gente coloca só para sacanear você. Então aqui, fogem para o sul e se unem aos federalistas. E aí o desfecho disso tudo, pacificação violenta. Pacificação violenta promovida por Floriano Peixoto. Pacificação violenta do governo de Floriano. É com essa pacificação que ele finalmente ganha o apelido, Ele passa a ser chamado de o Marechal de Ferro. Mostrando aí que não era legal brincar com ele. Em 1894, vão ocorrer eleições políticas no Brasil. E essas eleições, Floriano Peixoto não consegue eleger um afiliado político. E aí, vence o paulista, produtor, cafeicultor, Prudente de Moraes. Finaliza o que a gente chama de República da Espada, os primeiros 5 anos do governo da República Brasileira promovido por militares, e chega ao poder agora um cafeicultor, um fazendeiro, um barão do café da região de São Paulo, o senhor Prudente de Moraes, dando início à chamada República Oligárquica, dando início à chamada República do Café com Leite. Então, em 1894, devido ao voto aberto, os fazendeiros conseguem, por meio de fraudes, constrangimento, violência, presentes, conseguem garantir o resultado das eleições. Prudente de Moraes é eleito em nome dos cafeicultores para governar o Brasil em nome desses cafeicultores. Finaliza-se a República da Espada e dá início, a partir desse momento, à chamada República do Café com Leite. Beleza? Mas essa referência ela vai ficar para a aula que vem. Tá? Então aqui, vamos só fechar a ideia. Eleições
presidenciais controle do voto pelos cafeicultores, como por causa do voto ser aberto. Então, controle do voto pelos cafeicultores é o chamado voto de cabresto. E permitiu a vitória do cafeicultor Prudente de Moraes. Finalizando nesse momento a República da Espada e dando início à República Oligárquica, dando início à República do Café com Leite. Então, eleições presidenciais, controle do voto pelos cafeicultores, por causa do voto ser aberto, o voto de cabresto, vitória do cafeicultor Prudente de Moraes. Fim da República da Espada. E início da República Oligárquica. Ok? Também chamada de República do Café com Leite, devido à alternância de presidentes, ora de São Paulo, ora de Minas Gerais, pecuaristas mineiros. Então, semana que vem, a gente entra nessa República Oligárquica para fazer referência aos presidentes da República Oligárquica, falar de um por um deles até o 12º presidente brasileiro, né? Então, semana que vem a gente entra na chamada República do Café com Leite. Ok? Gente, obrigado pela atenção, agradeço aí. Qualquer coisa estou à disposição pelo grupo do WhatsApp, né? O WhatsApp é só mandar lá as dúvidas que você tiver sobre o assunto, exercícios, questões, e à medida do tempo eu vou respondendo para você. Ok? Muito obrigado e até semana que vem. Um abraço para todos. Valeu. Isso aí, um abraço. Fiquem bem.